Prezada aluna, prezado aluno, nós vamos continuar a nossa apresentação sobre elementos de apoio, especificamente sobre mancais de rolamento, seleção de mancais de rolamentos, agora nessa segunda parte. Antes de eu falar sobre como selecionar especificamente o rolamento através de um exemplo, nós vamos dar alguns conhecimentos básicos. E eu vou começar pela vida nominal do rolamento, a vida L10, em 1 milhão de ciclos. A vida nominal de um rolamento é aquela vida em que 90% dos rolamentos em condições idênticas não apresentam falhas. Ou seja, é feito experimentos em laboratório pelos fabricantes, coloca-se, por exemplo, 100 rolamentos em operação e faz análise deles de tempos em tempos. Aquele tempo em que 10 rolamentos apresentar falha, 10 em 100 é 10%, aquele é a vida L10. Significa que até aquele momento, 90% dos rolamentos não apresentaram falhas. Do ponto de vista de equação, a vida L10, a vida nominal, é C, que é a capacidade de carga de um rolamento, vou explicar já já, dividido pela força equivalente, que eu também vou explicar já já, elevado a um parâmetro A. Esse parâmetro A ele é igual a 3 para rolamentos de esferas, tá certo? E 10 sobre 3 para todos os demais rolamentos. Então, rolamento de esfera é 3 e todos os demais, o A é igual a 10 sobre 3. A vida nominal do rolamento, em vez de ser determinada em 1 milhão de ciclos, ela pode ser determinada também em horas de serviço. Nesse caso, a vida nominal, cujo significado físico é o mesmo que eu já acabei de falar, é igual a 10 elevado a 6 sobre 60 vezes n, onde n é a rotação do eixo do rolamento em rotações por minutos, vezes c sobre p elevado a a, que eu já expliquei. O conceito é o mesmo, apenas para ter uma vida nominal em horas de serviço. O P que eu falei, que é a força combinada ou a carga combinada, é na verdade uma espécie de força equivalente. Ela é igual a x, que é um parâmetro, vezes a força radial, mais y vezes a força axial. Os parâmetros x e y a gente determina nos catálogos de rolamentos, eu vou mostrar daqui a pouco. Um outro parâmetro muito importante e que já apareceu na equação da vida nominal é a capacidade dinâmica de carga. Ou seja, a capacidade dinâmica de carga é uma força que o rolamento suporta para que não apresente falhas. A seleção de um rolamento vai ser feita, entre outros fatores com dimensões, através da sua capacidade dinâmica de carga. O rolamento selecionado tem que ter uma capacidade dinâmica de carga maior do que a calculada, e eu vou mostrar isso adiante. A fórmula de calcular essas capacidades dinâmicas de carga são empíricas e os fabricantes colocam várias expressões. Eu coloquei esse fabricante aqui como exemplo, que a capacidade de carga são fatores de correção de temperatura, Ft, fatores de correção de vida, FH, dividido pelo fator de correção de velocidade ou rotação, Fn, vezes a força equivalente ou a carga combinada, P. Esses 3 fatores aqui são determinados pelos fabricantes em tabelas fornecidas nos seus respectivos catálogos. Como que se faz a seleção de um rolamento? Então, a primeira etapa, nós temos que escolher o tipo de rolamento. Existem vários tipos de rolamentos disponíveis no mercado por vários fabricantes. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é qual é o tipo de rolamento. Se vai ser um rolamento de esfera, se vai ser um rolamento autocompensador, se vai ser um rolamento de dupla carreira de esferas. E como é que se faz isso? Através das condições operacionais, através das condições de serviço. Por exemplo, o tipo de carga, a direção da carga, qual o valor dessa carga, se existem desalinhamentos ou não, e quais são as condições operacionais que aquele rolamento vai estar submetido durante a sua vida útil. Rotações, os valores, o tipo de funcionamento, se é silencioso ou não, rigidez, se durante a partida tem pequeno ou baixo atrito. Essa é a primeira etapa. E não se assustem. Eu vou mostrar um exemplo prático para utilizar esses conceitos daqui a pouco. Antes eu vou falar sobre a segunda etapa. Após selecionar o tipo do rolamento, nós vamos ter que determinar o seu tamanho. Isso é feito através do diâmetro do eixo, o diâmetro do furo que está aqui. Tá certo? Eu já falei. Então, cheguei a mostrar na nomenclatura que os 2 últimos algarismos multiplicado por 5 me dá o diâmetro do eixo. Depois disso, nós vamos ver qual que é o diâmetro externo e a largura do rolamento, porque isso também é importante. Ou seja, o tamanho do rolamento é a segunda etapa.
E existe ainda a terceira etapa, que são as verificações. Quais são a rotação máxima de trabalho, as capacidades de cargas dinâmica e estática. A capacidade de carga estática serve para aqueles rolamentos que não têm rotações, são oscilatórios. Você lembra lá, se vocês bem se lembram, na primeira parte dessa apresentação, eu mostrei uma panela basculante de aço, onde ela apenas gira para verter o aço. Ali eu usaria a capacidade de carga estática, já que o rolamento só oscila, o mancal só oscila. Embora ali a gente usa mancais de buchas e não rolamento. Se fosse rolamento, seria a capacidade de carga estática. Resumidamente, para a seleção de um rolamento, eu coloquei aqui, gosto dessa figura, que ela dá uma visão geral dos fatores importantes. Então nós temos que escolher o tipo de rolamento através dos esforços, dos desalinhamentos, das condições operacionais, e com isso o tipo fica definido. Depois nós temos que definir qual é a vida e com isso a capacidade de carga. E o diâmetro do eixo, que ele é muito importante para determinar o tipo de o rolamento específico que nós vamos comprar. Tá certo? Para isso, nós utilizamos os catálogos dos fabricantes. Aliás, eu costumo falar em minhas aulas que os melhores livros sobre mancais de rolamentos são os catálogos dos fabricantes. Eles desenvolvem muitas pesquisas e os livros são excelentes, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. E o que é melhor, em geral, esses catálogos estão todos disponibilizados gratuitamente na internet. Procurem lá vários fabricantes, NSK, como está aí, SKF, Timken, tem vários tipos de rolamentos. Aqui está uma amostra geral de um catálogo, onde tem várias dimensões. Eu vou dar um zoom, um pequeno pedaço desse catálogo para mostrar, tá vendo? Aqui eu peguei um tipo de rolamento qualquer, onde tem um diâmetro do furo, o diâmetro do eixo, aqui é o diâmetro externo, a largura, e esses aqui são raios de concordância. Aqui são as capacidades de cargas, tá certo? A capacidade de carga dinâmica e a capacidade de carga estática em newtons. Aqui é a mesma coisa em KGF. Aqui são fatores de correções que servem para fazer cálculos que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui outras questões, tá vendo? Limite de rotação, me dá a rotação máxima que o rolamento utiliza, que pode ser utilizado. Se ele for aberto é 4.300, tá certo? Se ele estiver lubrificado com óleo, 5.300. E aqui está a nomenclatura do rolamento. Rolamento fixo de uma carreira de esferas. 6 é o primeiro algarismo que dá o tipo. 8 me dá essas dimensões. E 22 vezes 5, 110 é o diâmetro do eixo. E ele é blindado, pode ser vedado e assim por diante. Então, eu posso pegar aqui, na hora que eu for selecionar o rolamento, eu vou mostrar já já. A gente seleciona o tipo, chega aqui em rolamentos fixos de uma carreira de esferas e vamos supor que a capacidade de carga dinâmica que eu calculei foi de 50.000 newtons, 50 kilonewtons. Então eu olho aqui, 50 kilonewtons, o mais próximo é esse, 57.500. Então esse vai ser selecionado. E aí eu verifico se essas dimensões estão boas, senão eu tenho que refazer os meus cálculos. E aí está o catálogo mostrado de uma maneira geral. E, em geral, a primeira página do catálogo de um rolamento é esta aí, onde ela me dá todos os tipos do rolamento, tá certo? Ela me dá todos os tipos de rolamento. Aqui tem fixo de uma carreira de esferas, magneto, uma carreira de esferas de contato angular, combinados, rolos cônicos, axiais de esferas com contraplaca elétrica e assim por diante. E aqui me dá as características desse fabricante. A carga radial, carga axial, alta velocidade, baixo torque, desalinhamento permissível, etc. Então observa as figurinhas, aqui está escrito, tá vendo? Quando está com essa figurinha aqui, é porque ele é muito bom, é excelente, é o ideal. Quando ele está com essa aqui, ele é bom. Quando ele está, deixa eu pegar com essa aqui assim, significa que ele é inviável, não pode ser utilizado. Então é através disso aqui que a gente escolhe um tipo de rolamento. Vou dar aqui eu dei um zoom só para a gente ver, para ficar bem claro, onde aqui está o nome do rolamento e aqui as características dele, para ficar de uma maneira ampliada. Mas eu vou mostrar a seleção, de um rolamento através de dois casos. Vou falar do primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Eu quero selecionar o tipo de rolamento onde que tenha um desalinhamento grande, permissível, carga radial elevada e força axial baixa. Então, me parece que a característica mais importante é o desalinhamento permissível, que está aqui, ó.
Então eu vou escolher, se eu for escolher aqui os melhores rolamentos, são esses aqui, do ponto de vista de desalinhamento permissível, os rolamentos ideais são esses aqui. São esses aqui que eu marquei. Vamos ver agora a segunda condição, carga radial elevada. Este aqui, a carga radial elevada está aqui, ela é só regular, tá certo? Vamos ver esse outro aqui, a carga radial excelente, tá vendo? Esse outro aqui também está marcado, carga radial excelente, e a força axial é baixa. Então significa que esse rolamento aqui, autocompressadores de rolos, ele é um rolamento correto para essa exigência de serviço. Ele permite desalinhamentos grandes e suporta esforços radiais elevados e também suporta pequenas forças axiais. Então esse é o rolamento escolhido. Eu vou mostrar aí no segundo caso, o caso 2, onde eu tenho, a exigência é uma força axial elevada em um só sentido e a segunda alta rigidez. Então força axial elevada em um só sentido, aqui tem carga axial. Essa seta indica que é dos dois sentidos. Se ela fosse ideal aqui com essa figurinha, não teria problema, mas não é. Então, do ponto de vista de força axial aqui, os melhores que tem são esses três aqui, ó. Os melhores que tem são esses três aqui, ou seja, que suportam cargas axiais elevadas em um único sentido. Mas existe uma outra exigência, que é alta rigidez. Vou procurar aqui, alta rigidez está aqui, ó. Alta rigidez está aqui. Então, com isso, eu vou chegar aqui e ver que alta rigidez aqui também é excelente, excelente, só que lá do ponto de vista de esforços atuantes, de cargas axiais atuantes, esse aqui não é tão bom. Eu chego aqui, esses dois aqui são ótimos. Então, esses dois aqui são ótimos. Então, observem que qualquer um desses dois rolamentos aqui, ele vai combinar de maneira ideal essas duas exigências aqui. Duas que é força axial elevada, eu considero que um sentido está dentro da força axial elevada. Ou três, se quiserem. Então pode ser axiais de rolos cilíndricos ou axiais de rolos cônicos. Eu compraria aquele que fosse o mais barato. Ou seja, mostrei dois casos aí, onde nós selecionamos os tipos de rolamento. A partir daí nós calcularíamos a sua capacidade de carga, a sua vida nominal, que não é o objetivo disso aqui de projeto mecânico, e sim de manutenção mecânica. Espero que tenha ficado claro. E com isso, a gente termina essa apresentação, onde eu mostrei de uma maneira básica os tipos de mancais que existem, mancais de rolamentos e mancais de buchas, as características importantes dos mancais de rolamentos, sua nomenclatura e suas seleções.